Olá, meu nome é Rita Felizardo e vou estar convosco neste webinar sobre Mindfulness e meditação para todos os pais, professores, pessoas que trabalham com crianças, todos os interessados nestes assuntos. Então, hoje vamos falar sobre meditação para crianças, mindfulness e vou ainda apresentar-vos o nosso programa de meditação. O que é meditação? No fundo, a meditação é uma união entre a mente e o corpo para sermos seres humanos saudáveis e conseguirmos funcionar em pleno com todo o nosso potencial, precisamos também de alcançar um equilíbrio entre a mente e o nosso corpo. Para perceber um bocadinho a meditação, é importante vermos que ela já é praticada há milhares de anos. A meditação originalmente estava mais relacionada no aprofundamento da compreensão das forças sagradas e místicas da vida. Hoje em dia, ela é usada para o relaxamento, para a redução de stress. Ela muitas vezes é considerada um tipo de medicina complementar, aqui para unir o corpo e a mente. A meditação pode nos ajudar a produzir um profundo estado de relaxamento e também uma mente mais tranquila. Durante a meditação, nós conseguimos concentrar a atenção e vamos eliminar o fluxo de pensamentos mais confusos, que por vezes nos sobrecarregam a mente e causam stress. Este processo de relaxamento vai resultar no maior bem-estar a nível físico e também emocional. Podemos definir a meditação como um treino mental, ou seja, um conjunto de práticas de treino que estão destinadas a familiarizar-nos com os vários processos mentais específicos. As definições mais tradicionais referem-se à meditação como palavras como familiarizar, acostumar-se ou cultivar. Mesmo nas sociedades mais antigas, com longas tradições de meditação, elas referem-se como um treino mental. Para começar a entrarmos no contexto e no vocabulário da meditação, podemos olhar para ela de duas formas diferentes. Por um lado, uma via mais profunda, e por outro, uma via mais larga, mais abrangente, mais aberta. A primeira está associada a uma prática intensa e profunda, que busca o autoconhecimento, a autodescoberta. A segunda via, mais generalista, foca-se também em benefícios e com exercícios bastante adaptados ao nosso dia a dia. A via profunda, podemos pôr aqui dois níveis diferentes. No nível 1, temos uma prática muito mais intensa, na sua forma mais pura, praticada pelos yogis tibetanos. Portanto, é mesmo uma forma de vida. No segundo nível, algumas das tradições já foram removidas, e é também aqui uma via profunda para o autoconhecimento, para a autodescoberta, mas algumas das tradições foram removidas para se adaptar à vida ocidental. Quando falamos da via mais larga da meditação, temos a meditação nível 3, quando temos a meditação aplicada a alguns tratamentos, ou seja, ela é completamente retirada do seu contexto mais espiritual e é distribuída mais amplamente para todos. Temos como exemplo o MBSR, um programa que está usado para a redução de stress, ou também algumas práticas de psicologia de terceira geração, que já vão buscar todo este conhecimento, toda esta prática da meditação para o nosso dia a dia ocidental. E temos ainda o nível 4, onde temos formas de meditação amplamente acessíveis, mais diluídas, mais esporádicas, mas que atingem também muito mais pessoas e que todos podemos começar, como aplicações digitais, algumas estratégias de Mindful at Desk, onde vamos experimentar alguns pequenos exercícios, algumas pequenas práticas. Portanto, o que é importante não é propriamente o nível onde começamos ou qual é o nível onde estamos, mas escolher qual o caminho que nós queremos. Como podemos ver, esta palavra meditação vai abranger muitas práticas. Tal como a palavra desporto, que se refere a uma grande e ampla gama de atividades, também a meditação vai aqui dizer respeito a várias práticas. Independentemente desta via que nós escolhermos, deste caminho, o que é importante? É importante que cada um possa descobrir e encontrar uma prática de meditação de que goste. E assim como o desporto, os resultados vão depender
daquele que é o nosso investimento e da nossa dedicação a essa prática. Se consideramos a meditação como um treino mental, então podemos treinar diversas habilidades mentais. Podemos estar a treinar a nossa atenção, a meta-atenção, a concentração, foco, empatia, compaixão, amor próprio. Há uma ampla gama de competências e habilidades que nós podemos treinar com a meditação. Portanto, o que é importante antes de começarmos? Perceber qual o caminho e qual o objetivo, qual é que é o nosso objetivo com a prática meditativa. A quem é que se destina a meditação? A todos. Qualquer pessoa pode praticar meditação e tem uma enorme vantagem. É simples, é barato e não precisamos de nenhum equipamento especial. Mas e quando falamos de meditação infantil? A meditação infantil aparece muitas vezes como uma necessidade, quer dos pais, quer de quem trabalha com crianças ou das próprias crianças. E o objetivo é ter calma física e mental nos momentos mais desafiadores. É óbvio que a calma vai ser necessária, mas acima de tudo é uma questão de atenção, foco e consistência. E consciência também. Praticar a meditação pode mudar algumas características do nosso cérebro. Já vamos ver aqui um bocadinho mais à frente. Então, se a meditação pode mudar algumas características do nosso cérebro, imaginem o que é poder fazer isto desde muito cedo. Quais são os benefícios que as crianças poderão alcançar enquanto crianças e também no seu futuro, enquanto adultos. O objetivo do programa que vos vou apresentar no final é ajudar as crianças a praticar a atenção plena e consciente para que possam conviver com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. De que forma? Aprendendo a direcionar a atenção e também desenvolver a empatia. A verdade é que as crianças são criativas, atentas, despertas e compassivas. E o seu estado natural é a felicidade. A maioria das vezes só temos que encaminhar aqui um bocadinho, orientá-las, ajudá-las a manter esta atitude de atenção plena que as vai acompanhar durante toda a vida. Quais são as vantagens da meditação? O que é que dizem os estudos? A prática de nós desacelerarmos, de acalmarmos um bocadinho a mente e fazer uma pausa mental naquela conversa que temos constante interna, vai trazer aqui um equilíbrio que é fundamental para a nossa saúde. No fundo, não há dúvida que esta prática regular vai trazer benefícios. Mas o que é que nos diz a ciência? A ciência diz-nos que após uma prática continuada, algumas das mudanças começam a ser notadas. Mas estas mudanças não são constantes. Então elas vêm e vão. Temos estas mudanças que vão ocorrendo e que aparecem e depois parece que desaparecem e voltam a aparecer e voltam a desaparecer. Mas quando começamos a fazer uma prática regular, estas mudanças vão se estabilizando e começam a ser mais constantes. E são estas que são as características alteradas que se refletem inclusivamente no nosso cérebro. No fundo, o que nós vamos pretender com a meditação é esta conexão entre a mente e o nosso corpo. Portanto, este conjunto, estes vários sistemas de órgãos vão ter que trabalhar em conjunto. Há um constante feedback de informação, quer o que acontece a nível neurológico, quer também ao nível hormonal e neuroquímico. Com a meditação, vamos aumentar esta resposta de relaxamento. Ou seja, um processo mentalmente ativo, que somos nós aqui a decidir que queremos fazer, para deixar o nosso corpo mais relaxado, mas a nossa mente mais aberta. A melhor forma de nós conseguirmos fazer esta conexão entre o corpo e mente é de uma forma consciente, em vigília. E também podemos dizer que é treinável. Podemos treinar estas competências e estas habilidades. E vai se tornando cada vez mais profundo quanto mais é a nossa prática.
No fundo, o que nós vamos fazer, vamos equilibrar uma resposta natural de lutar ou fugir. Perante uma situação desafiante, tendemos inicialmente a dar uma resposta imediata. O nosso objetivo é criar espaço entre o que nos acontece e aquilo que fazemos em seguida. Quais são os benefícios da meditação? Então, ela pode nos proporcionar uma maior sensação de calma, paz, equilíbrio e que vai beneficiar tanto a nível emocional como também toda a nossa saúde no geral. Melhor, estes benefícios não terminam quando termina a sessão de meditação. Estamos a fazer uma sessão de meditação formal, sentimos-nos mais calmos, mas a verdade é que vamos, com a prática, vamos levando esta calma connosco durante o dia e vamos, inclusivamente, conseguir controlar os sintomas de algumas condições médicas. A meditação ajuda-nos ainda aumentando a nossa criatividade, diminuindo a nossa ansiedade, diminui também a sensação de irritabilidade e mau humor, melhora a capacidade de aprendizagem e memória, aumenta a nossa sensação de vitalidade e rejuvenescimento e, no fundo, traz-nos uma maior sensação de felicidade interior. É importante nós falarmos de quais são os benefícios da meditação, de tentarmos procurar que estudos existem e o que é que nos dizem as investigações. Ao longo dos anos, estes estudos têm vindo a aumentar de número, são cada vez mais, devido a este interesse maior na meditação. E há um livro que está disponível para todos, está disponível em português, que se chama Traços Alterados, Daniel Goleman e Richard Davidson, onde fazem aqui uma meta-análise de vários estudos relacionados com a prática de meditação. E estudos, alguns feitos com yogis, ou seja, com pessoas que fazem da meditação aqui a sua forma de vida, mas também alguns estudos que são feitos com pessoas que começaram há pouco tempo a praticar meditação, algumas pessoas que nunca praticaram e que se medem os resultados após as primeiras experiências, portanto, temos aqui uma boa base científica de quais são os benefícios da meditação. Muito brevemente, os praticantes de curto prazo, ou seja, aqueles que começaram há pouco tempo, no início da sua prática diária, conseguem sentir uma maior recuperação perante situações de stress, mas de uma forma ainda instável. Lembram-se dos traços alterados que falámos inicialmente? Ou seja, são aquelas mudanças que vão e vêm. Eu pratico, no final da minha prática tenho aquela sensação de conseguir recuperar do stress, mas passado algum tempo volta a essa sensação. Também conseguimos verificar uma reatividade mais lenta da amígdala, que é uma área do cérebro que é essencial nos circuitos de stress. Ou seja, estes foram resultados medidos após de cerca de 30 horas, repartidas durante 8 semanas, que é o programa MBSR. Também os praticantes de curto prazo, quando praticam meditações associadas à compaixão, conseguimos ver benefícios muito fortes. Praticar durante 7 horas ao longo de 2 semanas leva a uma maior conectividade nos circuitos neuronais relacionados com a empatia e com sentimentos agradáveis. E estas mudanças são fortes, são suficientemente fortes para poderem ser perceptíveis fora do momento da prática formal, ou seja, são situações de mudança neuronal que se mantêm mesmo após a prática. Ao nível do mindfulness, atenção plena, o progresso parece muito cedo, com menos divagações mentais após 8 minutos de prática de atenção plena. Ou seja, praticar 8 minutos de atenção plena dá-nos aqui um benefício de curta duração. Por exemplo, se estivermos aqui a falar em estudantes, antes de um teste, praticar durante 8 minutos uma meditação de atenção plena vai ajudar a conseguir uma maior calma mental, por exemplo, para fazer o teste. Claro que isto é um benefício de curta duração. Portanto, podemos ver que se praticarmos durante 2 semanas, vai ser suficiente para menos divagações mentais, melhor foco e uma melhor memória de trabalho. Em relação à saúde física, os estudos também nos indicam que há
pequenas melhorias nos marcadores moleculares associados ao envelhecimento celular, com apenas 30 horas de prática. Já estão motivados para começar a praticar? Porque é isso mesmo. Devemos de repetir aqui este mantra. Prática, prática, prática. Para conseguirmos atingir os resultados, tal como num desporto que cuida do nosso corpo, este desporto que cuida da nossa mente vai requerer prática, prática, prática. E vamos falar da nossa prática pessoal. O que é que eu posso fazer aqui para começar? Algumas dicas. Primeiro, praticar várias vezes. Depois é importante assumir e manter este compromisso. Se eu dedico 1 hora por dia para ir ao ginásio, eu posso dedicar todos os dias 5 minutos para fazer uma prática meditativa. Ser consistente, dar 100% da nossa energia para aquele momento. Aplicar-se seriamente, mas com um esforço sem esforço. E já vamos falar isso mais à frente. Suspenda o julgamento. Ai, não consigo, ai, se calhar não sou capaz. Vamos deixar isso para depois. Deixe ir, deixe cair as máscaras, entregue-se ao momento da meditação. Primeiro, é importante não julgar as nossas capacidades de meditação. Muitas vezes as pessoas dizem: Rita, mas eu não consigo meditar, não consigo fazer, eu não sei meditar. Como é que nós fazemos um desporto? Como é que ficamos bons num desporto? Praticando. Podemos dizer que não conseguimos correr? Conseguimos, mas se calhar não tanto como um maratonista. Qual é a diferença entre mim e um maratonista? Prática, prática, prática. Portanto, não julguem as vossas capacidades de meditação antes de começar a meditar. Depois, pensar, lembrar-se muito bem que é normal a nossa mente divagar. Ela já está habituada a isso. Não importa há quanto tempo é que nós praticamos meditação, a mente vai divagar. Então, se estivermos a meditar para acalmar a mente e se a nossa atenção divagar, lentamente retomamos a nossa atenção para aquele que é o nosso objeto da prática naquele momento. Experimentem. Há vários tipos de meditação. Umas mais focadas no nosso momento presente, meditações mais mindfulness, temos meditações de visualização, visualização criativa. Portanto, experimentar, 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 até descobrir qual é que é aquela que gostam mais, que se sentem melhor, mais confortáveis. Adaptar a meditação às nossas necessidades também de um determinado momento. Lembrem-se, não existem formas corretas ou erradas de meditar. O que importa é que a meditação vai ajudar a reduzir o nosso stress e a sentir-nos melhor, de uma forma geral. Atenção plena, podemos dizer que aqui a nossa tradução para o mindfulness, portanto, podemos usar este termo, atenção plena, e vou agora falar um bocadinho de algumas atitudes e valores essenciais deste tipo de meditação. Por um lado, a verdade é que às vezes pensar, 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 pensar não dá certo. E temos bastante reatividade ou afastamento perante algumas situações. O stress que nós temos e as nossas estratégias habituais não funcionam. Então, quando pensar não dá certo, temos aqui pensamentos, padrões de pensamentos que não são úteis, não nos estão a ajudar, não são bons. Ficamos a ruminar, continuamos a analisar e sobreanalisar o mesmo pensamento, ou aqueles pensamentos catastróficos, pessimistas, onde tudo vai correr mal. Temos também, por vezes, aqui um viés negativo, ou há algumas discrepâncias. Então, pensar nem sempre é a melhor solução. Este excesso de pensamento leva aqui a uma reatividade, ou seja, acontece-nos algo e os nossos primeiros pensamentos são automáticos. Aquilo que sentimos é automático. Temos as nossas sensações e vamos atuar de forma automática em cada situação. O que é que piora aqui o stress? Já estamos aqui com este excesso de pensamentos e estamos a lidar com muito stress ao mesmo tempo. Por vezes, há o uso de algumas substâncias que parece inicialmente que reduzem o stress, mas o efeito no sistema nervoso central é exatamente o oposto. Ao longo de algum tempo, o stress vem e ainda pior. Mantermos constantemente ocupados, sempre a fazer alguma coisa, sem espaço para parar, para pensar, vai aumentar a nossa resposta de stress. Lutar, andar constantemente
em luta contra aquilo que nos está a acontecer, por exemplo, ou compartilhar a situação. E cada vez que eu conto uma situação desagradável, o meu cérebro está a vivê-la novamente. O que é que vou fazer? Exato, aumentar o meu stress. Por vezes, perante o stress, enterramos a cabeça na areia e pensamos, é só uma fase e esperamos que passe. E não passa. E aumenta. E piora. Depois temos aqui a questão de culpar. Culpar, nós gostamos muito de encontrar culpados. Ou somos nós, ou são os outros. E esta constante preocupação. Então vamos parar de respirar. O que é que nos diz John Kabat-Zinn? Fala-nos que a atenção plena é aqui esta consciência que vai nascer quando nós prestamos atenção, de forma propositada, intencional, ao momento presente, sem julgar, e deixar desenrolar esta experiência momento a momento. A maioria de nós passa parte do dia a conversar silenciosamente, então o que é que nós vamos fazer? Escutar. Vamos ouvir-nos. É uma espécie de exercício para a mente, assim como um exercício físico existe para o corpo. Podemos fazer de várias formas, podemos fazer uma meditação mais formal, com retiros, com práticas meditativas sentada, em casa. Temos também a tradição budista de Vipassana, que significa ver as coisas como elas são, que é uma técnica de meditação bastante antiga na Índia, e também uma forma de autotransformação pela observação. Quando praticamos de forma rotineira, temos uma maior consciência de nós mesmos, sem ilusão, com autocontrole e paz. Podemos também ter momentos de atenção focada, monitoramento aberto do que está a passar à nossa volta, ou programas que já existem, como o programa de redução de stress baseado na atenção plena. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível de se reconectar. E é isso nós chamamos neuroplasticidade. Ou seja, são estas mudanças, nós podemos mudar-nos. Vamos imaginar que o nosso cérebro é assim como plasticina, ou seja, nós conseguimos dar uma forma e ela mantém-se. Mas podemos mudar essa forma. Então nós percebemos, a neurociência explica-nos, que o nosso cérebro tem esta capacidade incrível de se mudar, de se adaptar, de se moldar. Isto quer dizer que nós somos capazes, em qualquer altura da nossa vida, de mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos e também aquelas reações que estão automáticas. A verdade é que uma prática diária de mindfulness pode nos ajudar a conseguir isso. Quando praticamos a atenção plena, a neurociência diz-nos que há um certo efeito ansiolítico na meditação e que é visível numa ressonância magnética ao cérebro. A técnica deste estudo implicava concentrar apenas a atenção na respiração e também reconhecer os pensamentos e sentimentos que nos estavam a distrair em cada momento, ao mesmo tempo que decidíamos não reagir. Há também correlatos neurais do alívio da ansiedade, que está relacionado com a meditação da atenção plena. Pesquisa descobriu que quem medita parece perder menos massa cinzenta e que meditar reduziu o declínio cognitivo associado a um envelhecimento normal. Por outro lado, há também uma maior girificação, ou seja, o desdobramento do córtex, que está associado a um pensamento mental mais rápido. Alguns estudos indicam-nos que há um aumento da espessura do córtex pré-frontal e da ínsula anterior direita, que são áreas do cérebro que estão associadas à atenção, à consciência e também à identificação de emoções em si mesmo e no outro. Meditadores que praticaram 5 ou mais anos tinham volumes significativamente maiores de massa cinzenta no hipocampo, que é uma área muito importante para a memória e aprendizagem. Estão a ver porque é que eu disse que se começarem as crianças muito cedo a praticar, vão ter resultados muito bons no futuro e muito, muito mais. A verdade é que os estudos sobre meditação estão a aumentar e mostram, inclusivamente, pode ser benéfico no tratamento de vícios, depressão e ansiedade. E estes são, assim, os estudos que ultimamente têm saído mais.
Como é que ajuda? Porquê é que faz estas mudanças? Porque vai nos reconectar o corpo e a mente. Qualquer experiência que nós temos está enraizada no nosso corpo. As crianças aprendem com o corpo, precisam de se mexer, precisam de tocar, precisam de sentir. E nós, durante toda a nossa vida, precisamos do nosso corpo. O ser humano precisa do corpo para entender o mundo à sua volta. Ao entrar em contato com esta experiência, conseguimos sentir-nos mais conscientes, mas também mais vivos, ou seja, num estado de espírito que é uma sensação verdadeiramente sentida. É também uma forma de nós nos conhecermos. Quem é que nós somos? Em que parte é que eu sou aquilo que está a acontecer ao meu corpo em cada momento? Também ajuda aqui em alguns sinais de dissociação do corpo, onde algumas questões onde há aqui a divisão entre a mente e o corpo. Ajuda também nas questões de pensamento obsessivo, no pensamento ou comportamento crítico e nestas questões de desentorpecer e entorpecer, ou na nossa aceleração e corrida do dia a dia. Quais são as consequências da nossa desconexão com o corpo? Quando acontece esta separação entre mente e corpo, o que é que nós sentimos? Sentimos fadiga. Porquê que sentimos fadiga? Porque é preciso muita energia para estar continuamente a desligar algo que devia de estar ligado. Depois, outra questão tem a ver com a ansiedade crónica, também é uma consequência desta desconexão. O sentir-me isolado. Nós somos seres sociais e esta desconexão entre a mente e o corpo leva a que eu me sinta mais isolado, confinado a uma pequena identidade, ou seja, um sentido mais limitado da própria pessoa. Outros sintomas, perda de vitalidade, dores crónicas e condições relacionadas com o stress, como por exemplo fibromialgia ou algumas dores corporais. Como é que nós nos podemos voltar a conectar ao nosso corpo? Com atenção plena. Observar. Quando começamos a viajar no tempo, sim, ainda não inventaram uma máquina para viajar no tempo. Inventámos nós, temos o nosso cérebro. Estamos constantemente ou no passado a remoer aquilo que nos aconteceu, ou por outro lado, estamos constantemente no futuro a ver o que vai acontecer. Quando isto acontecer, vamos. Nós não conseguimos prever o futuro, nós não conseguimos ler mentes, então vamos voltar. Voltar ao momento presente. Fazer uma pausa. Tornar-me consciente do que me está a acontecer, em vez de me perder nos meus pensamentos, nas minhas emoções ou nas minhas ações reativas. Então podemos relacionar-nos de forma diferente com a experiência. Agir em vez de reagir. O body scan, uma meditação que depois poderão encontrar no nosso programa de meditação, ajuda a restabelecer este contacto com o corpo, a reconectar a mente consciente aos estados emocionais e a sentir-nos mais relaxados e mais à vontade no nosso corpo. Será que a nossa mente está mindful ou mindfulness? Gosto muito desta expressão, que é uma forma muito simples, nós conseguimos explicar às crianças o que é o mindfulness ou a atenção plena. Então, vamos dizer apenas para prestarem atenção ao aqui e agora, com gentileza, mas muita curiosidade, e depois podemos escolher qual o comportamento que queremos. John Kabat-Zinn é um autor e trouxe toda esta prática aqui para o mundo ocidental e fundador aqui de uma associação e deste programa de Mindful Based Stress Reduction e ele começou com o budismo zen, então decidiu trazer esta prática para o mundo ocidental, onde usa a atenção plena como uma prática regular para nos ajudar no dia a dia na nossa redução de stress, no nosso foco. Tem algumas atitudes interligadas e defende que estas atitudes são uma forma, para além da meditação formal, onde nos sentamos e fazemos a prática, também praticar estas atitudes no nosso dia a dia vão nos ajudar a ter esta questão da atenção plena no nosso dia a dia. Não julgamento. Observar sem avaliar. Madre Teresa diz-nos que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Não julgamento é também esta atitude que nós temos, esta capacidade de compreender que as coisas são como são. Não são boas, não são más, são. E podemos experimentar o que está a acontecer sem julgar. Sem me julgar a mim, sem julgar o outro,
Se eu estou a começar a prática de meditação, eu não vou julgar se eu estou a fazer bem, se estou a fazer mal. Vou fazer. Paciência. Tudo na vida tem o seu tempo. É uma atitude que nos leva a compreender que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E a paciência connosco mesmos é que é um grande ato de aceitação e de sabedoria. Paciência não é só saber esperar, é a forma como nós nos comportamos quando estamos à espera. Todos nós estamos numa fila, podemos observar. Da próxima vez que estiverem numa fila, observem. Observem como é que as pessoas estão. Estão todas à espera. Têm todas de passar por aquele tempo, mas cada uma vai ter uma forma diferente de encarar. Uns mais ansiosos, outros mais calmos. E é isto, a paciência, nós conseguimos manter esta calma neste momento. Mente de principiante. Olhar a vida de uma forma deslumbrante. Na mente do principiante existem muitas possibilidades. Na mente do especialista existem poucas. Então vamos começar a olhar para as coisas com aquele deslumbramento que as crianças naturalmente têm. É tudo novo, é tudo maravilhoso. E acolher esta possibilidade, cada momento é novo, abre-nos aqui as possibilidades para um mundo bem melhor. Confiar. Confiar em mim, confiar nos outros, confiar na vida e confiar que o meu corpo sustém a vida. Eu não preciso estar constantemente a dizer ao meu coração, bate coração, nem aos meus pulmões para respira. O meu corpo sabe o que tem que fazer em cada momento. Tal como uma águia não tem medo que o galho se parta. Porquê? Ela confia no poder das suas asas. Então, vamos confiar. Não esforço. Prazer em viver. Aquela última expressão que nós temos aqui, que é quem corre por gosto não cansa. Não esforço não é não investir, não experimentar. Não. É aquele estado onde estamos relaxados, estamos bem, estamos empenhados no que estamos a fazer, mas não estamos em constante luta. Estamos a deixar ir, a deixar fluir. Aceitar. Aceitar não é renunciar. Aceitar é perceber que as coisas são como são. Mesmo que queremos que elas sejam de outra forma. Deixar ir. Deixar ir. Desapegar. Largar. Mesmo as coisas boas, às vezes partem, às vezes saem, às vezes deixam de ser como são. E por mais difícil que seja, as ausências deixam feridas, mas elas cicatrizam. E também, ao deixar ir, deixamos espaço para que outras coisas possam aparecer. Gratidão. Agradecer pela vida. Estar em cada momento a reconhecer aquilo pelo que estamos gratos. E não precisamos estar gratos por coisas grandes, pelas pequenas coisas do dia a dia, pelo sorriso de alguém com quem passamos, por aquele pôr do sol, ou por uma gota de chuva que nos cai. Podemos estar gratos por coisas tão pequenas. Generosidade, dar ao outro, ser feliz por entregar aos outros também aquilo que os faria felizes. Estas são algumas das atitudes mindfulness. Mostrei-vos também alguns benefícios da meditação. E o que é que eu tenho ainda para vos apresentar? O programa T-Wells, que em breve podem ver na nossa página quando estiver disponível. Será completamente gratuito, ficará disponível. Nós depois vamos entregar, vamos mostrar. Podem nos ir seguindo. Se quiserem mais informações, podem colocar nos comentários. O que é que este programa tem para vos trazer? Áudios de meditação guiada, que podem usar em qualquer lugar, e também programas estruturados, 2 programas para ser desenvolvidos em grupo ou em contexto escolar ou de educação não formal, e também alguns jogos de atenção plena para ser usados dentro do programa ou separadamente. Este programa estará disponível muito, muito, muito brevemente e podem usufruir e fazer com que as crianças à vossa volta possam aproveitar todos estes benefícios da meditação. Da minha parte é tudo, muito obrigada e até à próxima.